com os meus braços tão vazios, olho em volta e tudo está sem cor. Não há rosa ou azul. As canções de Nina que eu escolhi para acalmar você e te fazer dormir. Cada nota agora dói. Seu chorinho eu nem ouvi. Os braços vão vazios, sim. O coração tão cheio está. O amor não vai morrer em mim. Nosso sonho de estar juntos. Os braços vão vazios, sim. O coração tão cheio está. O amor não vai morrer em mim. Nosso sonho de estar junto vai demorar um pouco mais a se realizar. Um dia eu sei, eu vou te encontrar. E para esse momento tão especial eu recebo a Monara, que choramos juntas quando ela me contou a história dela pela primeira vez. E eu espero que a história dela chegue tanto para as mães que precisam ser acolhidas, e uma mãe que conhece a dor acolhe melhor a mãe que está vivendo a mesma dor, mas também para os profissionais que atendem as mulheres no ciclo gravídico puerperal e especialmente no parto, em casos de tanta dor. Que nós, profissionais, tenhamos a consciência, o respeito, o compromisso com essa mãe, com esse pai, com esse bebê, para que a gente consiga promover um encontro, mesmo doloroso, mas com um pouco mais de paz, com um pouco mais de respeito. Eu te agradeço, Monara, pela coragem de estar aqui tão pouco tempo depois, né, do Matheus, e fique à vontade, que Deus te use muito com a sua história para alcançar famílias e para alcançar também o profissional que tem que fazer isso mais bem feito. Seja bem-vinda. Obrigada. Você com a sua história. Pode nos contar, por favor, com seu tempo, seu espaço, a sua emoção, como foi a gestação, desde o saber que estava grávida do Matheus e um pouquinho antes, né? Que a gente tem tanta coisa linda para contar. Fica à vontade, o espaço é seu. A gestação do Matheus foi uma gestação muito desejada. Eu sempre soube que eu queria ter mais filhos. Eu queria uma família maior. Eu tinha no meu coração uma vontade de 3 filhos. Mas com esse mundo do jeito que tá, eu falava, nossa, vamos ter o segundo e vamos ver como que vai ser, né? Porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil, assim, criar filhos hoje em dia, né? E um pouco antes de eu descobrir, de eu engravidar do Matheus, eu falo que Deus já me preparava muito antes, né? Para tudo que viria. É claro que enquanto eu estava passando, eu não tinha essa consciência que eu tenho agora. As coisas foram acontecendo e hoje, quando eu paro, que eu penso, eu vejo que, apesar da dor ter sido muito grande, né? É muito difícil passar pela perda de um filho, e está sendo muito difícil ainda, né? Deus, ele me cuidou, me preparou em cada detalhe. Eu estava muito ansiosa, querendo engravidar do segundo filho, que eu achava que a minha vida ia começar a acontecer novamente depois que eu tivesse o segundo filho. Então eu sempre falava isso, profissionalmente, não, depois que eu tiver o segundo filho eu penso, porque eu vou parar, vai ter resguardo, amamentação, então depois que eu tiver o segundo filho. Ela tem a Maitê, gente, a Maitê tem 5 aninhos, né? 5, Sim, né? 5 anos. E aí, por isso ela tá falando que ela quer ter mais filhos, né? E Sim. A Maitê já tava ali.
nesse A lar, Maitê já querendo irmãos, né? né? E eu já querendo o segundo filho. E eu tava muito ansiosa, assim. Eu já vinha fazendo um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, porque eu passava uma fase de um vazio emocional, de não saber quem eu era naquele momento, tanto profissionalmente como pessoalmente. E aí eu vinha questionando muito Deus, eu estava buscando muito a presença de Deus na minha vida incansavelmente. Eu comecei a buscar, buscar, buscar. E nesse momento eu tomei algumas decisões, eu acho que muito guiada por Deus também. E eu ansiava a gravidez. Em um dado momento, uma amiga que é muito próxima a mim, muito próxima mesmo, ela chegou e falou: Nossa, eu falando que eu queria engravidar, que eu já estava organizando. E ela: Sonhei que você estava grávida. Eu falei: Amém. Olha o sinal. E ela: Mas era tipo novembro. Eu falei: Não, imagina, novembro eu já vou estar com uns 4 meses de gestação, porque eu queria para aquele momento. Só que eu estava tão ansiosa e foi um aviso de Deus. Na hora que ela me falou, eu não senti. Eu falei: Não, imagina, lá na frente. Logo depois, eu senti uma paz no meu coração tão grande, que eu falei: Calma, não precisa ser tão rápido, tá tudo organizado, eu tô tão bem agora, minha cabeça tá boa, deixa eu respirar, deixa eu entender. E aí, na minha cabeça eu já sabia. Falei: Eu vou engravidar em novembro mesmo, e fui seguindo Que a mês vida. era esse, então? Era tipo junho, era junho mais ou menos, maio, junho, né? Tá. Que eu pensava que eu queria quer engravidar pra até mulher que quer agosto. engravidar de junho a novembro é uma vida, né? Uma Uma vida. eternidade. Por isso que eu falei pra ela que eu queria estar com uns 4 meses já, tipo, até lá, né? Tipo, até agosto eu teria engravidado. E aí chegou agosto, eu falei: Gente, não é o momento, eu não sentia. E aquela ansiedade, tipo, eu tenho que engravidar e agora, passou. Eu senti a paz. E aí, realmente, depois, uma amiga também falou que a mãe dela sonhou comigo, que era muito real, que ela me via recebendo um caminhão de enxoval, que eu tinha feito um enxoval e era verdinho e marrom, então, que não falava o sexo no sonho dela, mas que pelas cores, provavelmente um menino. E é engraçado porque eu falo que eu sempre me vi mãe de 2 meninas, né? Tanto que o Olha. enxovalzinho da Maitê tava guardadinho pro próximo filho. Quando ela me falou isso, eu falei: outro sinal de Deus, né? Quando eu engravidei do Matheus, foi uma feliz. Realmente eu engravidei, eu descobri a minha gestação em novembro, né? Ah, ela pulou, eu vou ter que perguntar. Porque antes de engravidar tem um podcast que você assistiu. Sim, isso é que eu achei muito isso antes. muito lindo, assim. Muito antes, assim. Nesses detalhes, né, que a Eu gente percebe. falo do cuidado de Deus e nessa busca pela presença de Deus, pelo buscar a Deus, eu ainda não tinha feito o estudo bíblico, eu tinha uma dificuldade de pegar a Bíblia, começar a ler, eu comecei a ouvir podcast. Eu gostava muito dos podcasts do pastor Rodrigo Silva, que ele fala muito claro sobre a Bíblia, bem explicado e da forma que eu gostava. E eu sempre admirei muito a história de Salomão. Então, mesmo conhecendo a Bíblia muito por cima, não, Salomão era um rei sábio, Salomão era o mais sábio da Bíblia, né? E eu falava: se perguntasse quem eu queria ser, seria Salomão, né? E fui ouvir o podcast sobre a vida de Salomão. E aí ainda no início do podcast, começa a contar a história de Davi, para contar a história de Salomão. E fala sobre Davi ter se envolvido com Batseba, que era casada, houve um adultério, ela engravida, e ela perde esse primeiro filho, né? Eles perdem, eu não consegui entender se ele chegou a nascer ou se ela perdeu no ventre, porque fala que ela perdeu prematuramente o seu bebê. E que foi uma dor muito grande, tanto para Davi quanto para Batseba. Mas a forma que o pastor Rodrigo explica é uma forma tão leve que eu pensava assim: gente, uma perda de um bebê, meu Deus, né? Quando a gente está querendo engravidar e você imagina que está grávida e você faz o teste e dá negativo, já dá um vazio tão grande. E já tinha acontecido isso comigo outras vezes, eu pensava: gente, como será a perda de um filho? Porque sem estar grávida, se você descobre que não estava grávida, já é uma dor, né? Já dá um vazio. E aí, no dia que eu estava ouvindo esse podcast, eu tinha uma amiga próxima que tinha perdido um bebê ali nos primeiros meses há pouco tempo. E quando eu ouvi, eu pensei nela.
Não imaginava que aquele podcast viria acalmar o meu coração mais de um ano depois, né? E ao ouvir, ele fala que, assim, por que foi ruim para essa criança deixar de vir a esse mundo, né? Que essa criança, ela no ventre, ela já é escolhida e já é amada por Deus. E que ela sai do ventre como um anjo e volta a Deus como um anjo, né? Então a única coisa que ela pulou foi essa fase que nós temos na Terra, que é uma fase de aprendizado, mas uma fase de muito sofrimento Sim, também, sim. né? Então essa criança, ela pula isso e ela vai direto para os braços do pai e que tá ali na guarda, que não após, né? Tudo isso nos veremos novamente. E eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Porque a gente tá nesse mundo, a gente que é cristão, a gente tá nesse mundo, a gente pensa na vida eterna, né? No chamado de Deus, no arrebatamento, como será após o arrebatamento. E quando você pensa que deixar de vir a esse mundo com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, para ir direto para os braços do pai, não pode ser um castigo, né? Sim, sim. Para essa criança É uma bênção, né? foi uma bênção, né? Então, é muito difícil, assim, quando a gente sabe da perda, mas aos poucos a conexão que a gente vai mantendo com Deus e que a gente vai entendendo, porque eu entendi que Deus nos dá sinais e nos prepara. Porque ser mãe é uma dádiva muito grande de Deus. E Deus não faz as coisas sem preparar a gente antes. Não faz. E muito antes assim, eu já conhecia a Carla por nome, né? Já sabia que ela era especialista nessa área, mas eu não a seguia, não a acompanhava. E quando eu soube da minha perda, assim, no pós, a princípio eu não. Logo em seguida eu pensei, não quero agora terapia, né? Porque é muita coisa que a gente está digerindo, a gente pensa em muita coisa, são muitos sis e porquês que vem na cabeça da gente. Ao mesmo tempo que você quer uma coisa, em um dia você fala, não, eu quero isso, no outro dia já mudou completamente a cabeça, né? E um dia eu falei, entrei no Instagram da Carla, né? E vi que era uma mulher cristã. E ainda eu pensei, eu preciso me consultar com ela que ela vai me entender. Por quê? Quando eu falo que desde quando eu descobri a gestação do Mateus, eu tinha muito uma sensação de que ele não viria para mim. E é algo muito difícil de falar. E que quando eu contava durante a gestação, eu acho que pouquíssimas vezes eu falei e não falava desta forma. Mas eu lembro que logo após a minha cesariana, né, eu ainda estava ali naquele momento fora de órbita no hospital, eu lembrava muito disso, tipo, primeiro eu pensava, mesmo com a dor, chorando, eu pensava, Deus já tinha me falado, eu já sabia que isso ia acontecer. E aí parece quando a gente fala assim, as pessoas olham pra gente como se você não estivesse aceitando aquele filho, ou se você estava com um processo de depressão durante a gestação, por isso esses pensamentos viriam. Eu cheguei a pensar, será que o Mateus não chegou para mim porque eu tinha esses pensamentos? A culpa, né? A culpa, né? Então, assim, até... Mas depois, eu fui entendendo, eu voltava muito no tempo, né? Em tudo que eu tinha vivido, e eu fui entendendo que não eram pensamentos, eram sentimentos. E, assim... Eu falo que era, em muitos momentos, assim, arrumando o quartinho dele, arrumando as roupinhas. Às vezes eu olhava para Maitê brincando e pensava em um momento. E aí, na mesma hora que eu pensava nesse momento, vinha aquele sentimento. Angústia. Tipo assim, não vai ser assim. E eu não entendia, né? Muitas vezes eu repreendia esses pensamentos, eu pedia para o Senhor tirar de mim. Perguntava, Deus, por que eu fico tendo esses pensamentos? Sim. Eu quero meu filho, eu amo meu filho, tipo, eu não tô rejeitando ele, né? Mas nós conversamos, né, Monara? E essa é uma verdade que
muitas mães, talvez a maioria que eu tenha encontrado ao longo do meu caminho, falam assim: Carla, eu sentia que tinha algo errado, eu sentia que alguma coisa iria acontecer, essa angústia permanente e a culpa que fica ali, né? Porque como eu posso estar pensando isso, até não verbalizar, não posso contar isso para ninguém, e o medo de falar e a sua voz ser tão potente a ponto de porque eu falei ou porque eu pensei. Sim. E aí eu queria só falar que quando nós atendemos famílias que perderam, uma das perguntas que nós fazemos, eu sei que tem mães e profissionais, psicólogos assistindo, é qual é a conexão dessa família, se existe uma crença, se existe uma religião, ao que se apegar, né, ao que acredita. Então, nós temos no nosso país religiões diferentes, né, principalmente quando nós falamos de vida e morte, quando nós falamos de morte, religiões trazem isso de forma diferente. Então, nós profissionais precisamos entender também um pouco mais das religiões para que a gente acompanhe as famílias num processo que faça sentido para elas, né? A gente tem que ter esse cuidado. Quando a Monara fala, né, por eu ser cristã e tudo, essa conexão. E nós não estamos falando de religião, né? Mas é importante abrir esse parêntese aqui para que vocês que vão acolher famílias, que vão acompanhar um parto, que vocês, no mínimo, se interessem pela espiritualidade dessa família, ao que nós vamos nos apegar agora. Porque a palavra vazio aparece muitas vezes. E aí, quando nós temos Deus, é uma paz que realmente ultrapassa o nosso entendimento, porque vai muito além da ciência. Nós somos, um trabalho importante, é uma assistência importante, mas a paz que uma mãe e um pai precisam nesse momento, a força que eles precisam, vem de Deus, e só nele que vocês encontram, né? Sim. E aí, continuando, né? Eu queria que você, se você puder, Monara, retomasse já ali daquela quinta-feira, né? Daquele momento ali dos seus sintomas, das dores que você estava sentindo, de você caminhando ali no campo, né? Que ficou tão marcante para mim a sua conversa com Deus, Sim. esses últimos dias da gestação. Conforme a gestação, no início da gestação eu tinha muito esse medo, eu pensava que essa sensação vinha o tempo inteiro, eu pensava que eu poderia ser uma das estatísticas mais frequentes, que é das mulheres que perdem até 12 semanas, né? E eu pensava, aí passou as 12 semanas, tava tudo bem, chegou a 20 semanas, gestação indo bem, cada ultrassom falava, tá ótimo, tá maravilhoso, e mais aumentava assim, por que que eu tenho essa sensação, por que que eu tenho esses pensamentos, né? Como você falou, assim, a gente tem medo de verbalizar, a gente tem medo de aceitar, porque a sensação é que a gente tá rejeitando o nosso filho, sabe? Sim. E eu pensava, gente, mas eu quero tanto essa criança, né? Eu quis tanto. Por que que agora que eu tenho, eu fico com esses pensamentos? Eu não conseguia pensar que era um preparo de Deus para algo, né? E eu nunca tinha ouvido falar também até então, né? Até depois da minha perda, que as mães tinham essa sensação. E aí, por volta de 30 semanas, eu sentia muitos sintomas de cansaço, mais dor nas costas. Às vezes eu reclamava, né, da gestação. Nossa, como essa segunda gestação tá difícil. Eu pensava em ter talvez até um terceiro, talvez, mas depois dessa gestação eu acho que Vou repensar. eu vou pensar, vou parar nesse segundo. E com 30, eu sentia muita dor nas costas, muita, assim, incômodos da gestação mesmo, não era nada demais. Eu fui uma grávida super saudável, eu não tive diabetes gestacional, não tive pressão alta, eu não inchava muito. Então, era aquelas dores esperadas para a gestação, né? Que eu não tinha tido tanto na primeira. E nessa eu tava sentindo mais. Com 35 semanas, quando entrou a 35ª semana, eu tava sentindo uma angústia muito grande. Eu fazia pilates e era um pilates só para gestantes, então eu tinha outras gestantes quase da mesma idade gestacional comigo, né? E eu pensava assim, eu preciso terminar as coisas do Matheus, eu preciso terminar. E as meninas que estavam com uma semana de diferença de mim falavam assim, nossa, você tá muito ansiosa, calma. Tá tudo certo, o que você precisa para ele chegar, você já tem. E um dia eu até falei para ela, falei, gente, mas é porque eu tenho muito a sensação que o Matheus virá prematuro. Então, assim, eu tinha a sensação que algo
aconteceria. E aí essa ansiedade de estar perto, estar longe, eu preciso terminar. Então eu comecei numa segunda-feira muito ansiosa, tipo, eu preciso sair para comprar coisas, mas ao mesmo tempo que eu fazia as coisas, não mudava a angústia que estava dentro de mim. Na quinta-feira eu acordei com mais dor nas costas, né? E aí é onde começa tudo, porque a gestante, quando ela reclama assim, ai, tô com dor nas costas, todo mundo fala, é normal, você tá no 9º mês, uma gestação é diferente da outra, você tá mais velha, seu corpo tá diferente. E às vezes a gente sabe, você sabe quais são as dores que você tá sentindo todos os dias, e você sabe o dia que a dor tá diferente. E isso eu acho que é um ponto importante, porque muitas vezes a gente... eu tô sentindo, mas é normal. Mas a gente sabe. Sim. E aí o que eu peço muito é que as mães ouçam o coração delas. Porque na quinta-feira eu já acordei de manhã, eu lembro que eu fui fazer uma drenagem e eu comentei. Tipo, nossa, parece que eu tô achando que o Matheus tá mexendo menos. Será que eu peço para antecipar a ultrassom? Seria semana que vem? Será que eu vou na emergência? E aí a gente pensa, nossa, mas assim, você é aquela grávida de 9 meses que sente algo, tipo, uma coisinha diferente, vou na emergência. Tipo, né? Ansiosa, tá muito ansiosa essa mãe. Eu quero fazer um parêntese aqui. Sim. Eu até escrevi aqui no meu roteiro, você sabe. Enquanto a Monara fala, né, eu também sou mãe, os meninos estão grandes, eu também tenho as minhas angústias. E a mulher vem perdendo, né, nós estamos perdendo essa força, essa natureza que Deus colocou em nós. Dessa tríade tão importante entre Deus, a mulher e o bebê, Deus, a mãe e o bebê. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, pequem pelo excesso, não tem problema. Seja a mãe chata, seja a grávida exagerada, seja aquela que foi de novo na emergência. Porque você sabe, você sente. É claro que um acompanhamento pré-natal psicológico é exatamente para amenizar a ansiedade. É claro que no final da gestação vai ter, né, com certeza é esperado que seja mais cheio de fatores ansiogênicos, mas nós precisamos olhar de forma muito individual para a gestante, porque cada uma tem sua história. Se a Monara está num acompanhamento qualificado e ao longo da história ela fala dessa angústia que é permanente, que está ali andando de mãozinhas dadas com ela, e a prematuridade que permeia lá, né, quando ela começa a contar do podcast, a palavra prematuridade já é uma sombra. Eu não sei se Davi perdeu o bebê ao nascer ou prematuro, e aí eu sinto que o Matheus vai vir prematuro. A médica pode dizer que não, o mundo pode dizer que não, mas nós precisamos dizer, se você sente que o bebê vem prematuro, tá tudo pronto? O que precisa estar pronto? O seu coração tá pronto? Então, essa validação, validem o que a mulher está sentindo, validem o que a mãe está dizendo. E aqui serve para você que já tá com o bebê no colo, você que tem mãe, que você é mãe de criança grande, média, pequena, grande, todo tamanho. Validem aquilo que nós temos de tão valioso que é essa conexão com o nosso filho, né? Escutar os sentimentos, escutar os sintomas. O médico às vezes vai dizer, é só uma gripe, é só uma virose. E você volta para casa angustiada pensando, eu sei que é mais alguma coisa. Você sabe. E essa intuição, né? Muitas vezes é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus. Às vezes a gente pede uma resposta e a gente espera que aquela resposta venha assim, materializada na frente. Ó Deus, né? falando aqui no WhatsApp. E não. E hoje eu entendo que muito da intuição e dos sentimentos, eu nem gosto de falar dos pensamentos, porque não era um pensamento, era um sentimento, não era algo que eu estava pensando, eu sentia aquilo. Eu tenho certeza que já era o Espírito Santo falando comigo, que eu pedia tanto, já fazia mais de um ano que eu buscava a Deus e pedia pela presença. Pedia pelo Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo na minha casa, na minha família, que Deus me ajudasse a ouvir a voz, e mesmo quando eu ouvia, eu não escutava. Eu ouvia, não, foi só pensamento. Enfim, eu banalizava, né? E então, como eu falei, na semana dos 35,
Ainda tem uma outra coisa que eu acho que eu nem cheguei a comentar com você. Porque teve a perda do bebê da Tati Machado, que é a atriz global. E um dia eu tava deitada pra dormir, nessa também de sem sono, né? Que a grávida não tem posição, é uma queimação. Abri o telefone, abri o Instagram, foi a primeira notícia que veio. E eu tava com menos semanas que ela, mas assim, se eu não me engano, nossa diferença de semana é umas 3 semanas. E o dia que eu abri, que eu vi essa notícia, eu comecei a ler os comentários, né? Que é o nosso erro. E eu comecei a ver tantas mães falando de perda. Eu perdi o meu com 35 semanas. E dos comentários que me marcou era 35 semanas. A mãe falava, eu perdi o meu com 35 semanas e tal. E eu fiquei assim... Eu comentei com as minhas amigas no outro dia, nossa, eu olhei ontem aquela notícia da Tati, eu fiquei muito encabulada, esse negócio não sai da minha cabeça, eu li os comentários, teve mãe que perdeu com 35 semanas, falava, gente, 35 é um bebê formado, que é isso, né? Então, assim, eu fiquei muito mexida com essa história. E eu coloquei de lado, porque eu falei, nossa, me impactou muito. E eu não entendia, né, também o porquê tinha me impactado tanto. Eu pensava gestante, né, a gente internaliza tudo, assusta, né? Com tudo. E segui. Então, minha angústia continuava. Nesse dia, eu senti, durante a massagem, ela falou, não, Matheus tá mexendo, mas é porque agora tem menos espaço, mexe menos mesmo. Eu sempre falo que ele vinha muito com o pezinho pra cá, e durante esse dia eu continuei sentindo. Eu sentava, logo vinha minha costela, eu sentia muita dor na costela. Nesse dia... Na hora do almoço eu tava com muita dor, eu ficava mais era em pé, porque se eu sentava, entrava assim, e era muito forte, eu pensava, mas eu vou ao médico e vou falar o quê? Que eu tô com dor na costela? Que as minhas costas doem? Tipo, que gestante no 9º mês não sente esses sintomas, né? E passei o dia. Fui embora pra casa, e eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Ah, mas você tava chorando porque a dor era muito forte? Não, eu tava sentindo dor. Eu sei que não era uma dor comum, mas eu chorava de angústia. Era uma angústia tão grande, e eu pedi pro meu marido vir para casa. Eu já tinha falado para ele que eu tava muito incomodada com as dores, né? Então, até então, eu não tinha colocado como algo fora da esperado da gestação, né? Aí, quando eu liguei para ele, pedi para ele vir embora, ele falou... Mas você tá sentindo mal, muita dor? Eu falei, não, eu quero que você vá embora porque eu não consigo parar de chorar. E eu com a Maitê em casa, né, eu tinha já explicado pra ela que a mamãe tava chorando porque a mamãe tava sentindo um pouco de dor, então a mamãe tava um pouco estressada, e ela ficou brincando. Eu pedi pro meu marido vir passear com ela, brincar, antes de ir pra emergência. Ele falou, você quer ir pro hospital? Eu falei, quero, mas primeiro eu quero chorar, eu preciso, tá? Entalado aqui, aquele choro assim que você não consegue segurar. E eu chorava e conversava com Deus, chorava e perguntava, meu Deus, por que esse sentimento? Meu Deus, por que essa angústia não sai de mim? Então eu me culpava, achando que estava vindo de mim, que eu estava provocando aquele sentimento, né? E então meu esposo saiu, eu chorei, conversei, à noite fui na emergência. Quando cheguei lá, que eu comecei a falar o que eu estava sentindo. Ai, são sintomas, você acabou de entrar no 9º mês, 35, é a primeira semana do 9º mês, e são sintomas muito comuns para você sentir. E pode ser que tenha uma infecção de urina, e aumenta essas dores nas costas. Fiz um exame de sangue, fiz um exame de urina naquele dia, deu uma leve alteração da urina, e eu havia enviado para minha obstetra, né? Eu sou muito assim de não querer incomodar as pessoas. Então, eu fui na emergência e só na sexta-feira eu enviei para minha obstetra falando, olha, ontem eu tava passando mal, sentindo dor, fui na emergência, o médico me passou esse antibiótico, isso eu só mandei para ela porque eu tinha dúvida do antibiótico, assim, nossa, antibiótico forte, será que eu posso tomar mesmo? E aí ela falou, olha, esse exame não comprova uma infecção de urina, então tem uma alteração muito leve, você fez à noite, né, então seria bom fazer uma cultura. E aí vou pensar, né? Só que como eu tava sentindo muito incômodo, falei, vou tomar esse antibiótico, já que ele pode ir na gestação. Falei, eu fui no médico, o médico me passou o remédio, vou Ali seguir a nesse orientação. dia, quem te atendeu na emergência fez uma ausculta? Fez.
Fez? Ele fez o toque, o colo do útero estava fechado, fez a ausculta, o coraçãozinho. Eu lembro não tão bem, assim, desse momento, mas, assim, o que eu lembro é que ele escutou e eu achei diferente. Eu não tenho certeza que eu lembro que ele ouviu. A minha sensação é que eu estava mais fraco ou mais baixo. E eu perguntei, tá tudo certo com os batimentos? Ele falou, tá tudo certo. E aí, então, eu fui pra casa, no outro dia eu comecei a tomar um antibiótico, e eu fiquei sexta, sábado, né? Sábado eu tive um encontro com amigas, assim, durante tudo isso eu me senti muito amada, assim, Sim. muito amada. E é outra coisa, assim, porque eu sou uma pessoa que tende a ser sempre forte, eu gosto de cuidar, eu tô sempre disponível para as outras pessoas e às vezes muito pouco disponível para mim mesma. E nessa gestação, eu tive muitas oportunidades, inclusive eu fui no encontro da igreja, e que quando eu cheguei lá, né, eu grávida, eu já tava bem barrigando, então tudo que eu ia fazer, alguém falava, não, deixa que eu faço pra você. Eu falava, imagina, eu faço. E aí, ao final, eu já permitia que as pessoas fizessem. E aí eu pensei, falei, gente, Deus tá me ensinando a ser cuidada, que eu posso ser cuidada, que eu posso ser acolhida. E eu achei tão gostoso, eu voltei falando pro meu esposo, falei, nossa, eu me senti assim, uma princesa, porque tudo a gente tinha em mãos, assim, eu tava sendo tão acolhida, tão amada, parece que eu tô me sentindo brilhando. E pelas minhas amigas também, a gente teve um encontro, elas fizeram uma surpresa pra mim, me levaram pra uma massagem, isso no sábado. Eu até pensei em não ir, por causa das dores, mas eu pensei, dor nas costas, eu sentada aqui em casa ou lá, não vai mudar. Eu não vou fazer atividade de impacto, não vou fazer nada de diferente, né? E a surpresa era uma massagem. E durante a massagem eu já com dor. Ela E nem terminou, né, a massagem? não, Porque na posiçãozinha deitada ali, eu não consegui provavelmente ficar mais. deitada até o final, pedi para sentar. Ela fez uma massagem nas minhas costas, assim, bem leve, mas que aliviou bastante. Voltei para casa. A minha mãe estava comigo, ela perguntava o tempo inteiro: você não vai voltar ao médico? Eu falei, mãe, mas voltar ao médico? Tipo, eu fui, eu continuo com o mesmo sintoma que eu estava aquele dia, nada mudou. E aí, outra coisa que me perguntam sempre é se eu senti o bebê mexer. Eu sentia ele mexer, mas com essa questão do pezinho que vinha pro lado, né? Então eu sentava, vinha muito pro lado. Quando eu deitava, eu sentia essa movimentação assim, não aquela movimentação das mexidas da barriga. Só que eu pensava, se tá vindo pra cá, tá mexendo, né? Então aquele sentimento que eu tive que ele tá mexendo menos, eu meio que deixei de lado e falei, não, tá mexendo. E então eu passei o sábado eu fiquei em casa, no domingo eu acordei, na madrugada de sábado para domingo eu tive um calafrio muito forte. Eu acordei e eu me tremia assim, que eu não entendia, e eu até pegava e me falava, gente, mas eu não tô com febre. Mas eu me cobri, o calafrio passou, eu dormi e acordei bem cedo, com as costas doendo muito. Levantei, fui pro meu sofá, fiquei mais sentada, né, com um monte de almofada, que a grávida vive rodeada de almofada, e aquela angústia. E eu sentia muito frio. E eu peguei e fui, falei, vou descer, vou dar uma volta, ver se ele encaixa melhor numa posição que dói menos as minhas costas, né? E onde eu moro tem um campo de futebol no fundo. Eu fui pro campo e eu caminhava no sol. Eu lembro assim, é muito nítido a imagem daquele domingo na minha cabeça. Eu andando, caminhando, passando a mão na barriga, conversando. Eu conversava muito com o Matheus naquele dia, eu conversava muito com Deus naquele dia. E eu perguntava, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Sim. Eu não tinha muitas palavras, então eu estava conectada com Deus, mesmo sem ter as palavras. Eu entendia que algo não estava certo. Meu marido perguntou, vamos na emergência agora de manhã? Eu falei, não, vamos amanhã porque tem ultrassom, porque se eu for hoje não vai ter ultrassom, né? Então, só que durante o dia as dores continuaram. À noite eu tive um pequeno sangramento, assim, no final do dia, né? Nem foi à noite.
E aí, quando eu tive esse pequeno sangramento, eu já tinha tido outras vezes na gestação e sempre era apenas do colo do útero. Então, quando eu tive aquele sangramento, eu falei, é igual os que eu tive anteriores, não vai ser do bebê. Mas teve um sangramento, aí as coisas mudam de cenário. Vamos na emergência. E aí nós fomos, eu lembro que durante a triagem, quando eu cheguei, eu falei, tipo, olha, eu tive aqui na quinta, tava sentindo isso, eu continuo, as dores estão muito fortes, a minha barriga tá muito distendida. Eu achei que eu tava tendo uma distensão por gases, por isso que eu tava tão incomodada, porque minha barriga, assim, era como se tivesse muito, pressionando muito pra frente, uma distensão mesmo. E aí a enfermeira que fez a triagem falou, não, mas ainda não deu tempo do antibiótico fazer efeito, vai começar daqui pra frente. Então, até esse momento, eu relatando tudo que eu tava sentindo, com o sangramento, com as dores, ainda era tido como algo normal da gestação. Quando eu comecei a ser atendida, eram 2 médicos, estava eu, meu esposo e 2 médicos, uma mulher e um homem. Aí expliquei, eles falaram a mesma coisa da triagem, mas vamos te avaliar. E aí começa o pesadelo, né? Que quando eu deitei, o médico apalpou minha barriga, ele falou, realmente tá muito distendida. E quando ele colocou pra fazer a ausculta do coraçãozinho, que ele não achou o batimento, ele falou, nossa, tá tão distendida que a gente não tá achando o batimento. Quando ouviu da última vez, onde foi? E aí eu mostrava, porque eu sempre sou bem observadora, então eu falava, era aqui, tenta aqui, ele tá nessa posição. Durante as ultrassons ele tava assim, nesse dia eu já levei ultrassom, a minha primeira e a última ultrassom. Então ele viu a posição que estava na última, pode ser que ele virou, por isso que você tá com dor e a gente não tá conseguindo achar. Nesse momento a médica, mesmo sem ter ouvido batimentos, nem eu acho que eu acredito que nem os médicos nesse momento achou que eu tinha tido essa perda, né? Porque a médica, ela falou, vamos subir na sala de ultrassom, pede para fulano a chave, vamos subir, abrir a sala da ultrassom, porque eu acho que ela pensou que quando colocasse o aparelho de ultrassom ouviria. Eu nem sabia que quando coloca o ultrassom, independente da posição que tá, se tiver batimento, vai ouvir, né? E aí a gente foi para ultrassom, ela custou ligar a ultrassom e eu, até então ainda conversando, tava muito nervosa, mas respirando e tentando manter a calma, eu falava, não, tipo, tá tudo bem, não pira, tá tudo bem, respira. E aí, quando ela conseguiu ligar, que ela começou a mexer o ultrassom, eu não via a tela do ultrassom, eu tava de costas para ele, eu via só o rosto dos médicos, e os dois muito calados, muito sérios, o meu esposo em pé atrás, assim, e eles passavam, e eu ainda dei um sorrisinho e falei, nossa, vocês estão muito calados, estão me assustando. Ainda não achou os batimentos ou tá sem volume? O que tá acontecendo, né? Aí ela pegou e falou assim, não achei nem a movimentação do bebê. E eu, tipo, como assim, né? A gente demora muito a entender o que está sendo dito, né? Nesses momentos, assim, está sendo falado para você e você simplesmente não entende. Agora que eu falo isso, é muito óbvio que ali a gente já sabia o que tinha acontecido. Mas até então a gente ainda não tinha compreendido. Hoje eu sei que naquele momento eles sabiam. Eu achei que eles não sabiam, mas eles sabiam. Tanto que as grávidas de Goiânia sabem que aos finais de semana e à noite em Goiânia não tem ultrassom, né? Nas maternidades não tem ultrassom. Se você precisar, talvez você tenha que ir para a maternidade pública, que nelas talvez tenha. Nesse dia até foi falado, talvez você tenha que ir para o Dona Iris, porque pode ser que lá tenha ultrassom. Só que acho que por ter me levado para a sala, por eles ter visto que não tinha batimento, a própria maternidade conseguiu um local para fazer ultrassom. E falou, você vai para tal clínica que lá eles vão fazer. E quando eu falei para nisso eu já estava conversando com a minha médica o tempo inteiro, eu falei para ela, olha, conseguiram um ultrassom, não sei aonde. Aí ela falou, você tem certeza? Confirma. E a gente ligou
Nem eles sabiam ainda. Falou, me liga daqui 10 minutos pra gente confirmar. Enquanto isso, a minha médica, a minha obstetra, pediu pra eu ir pra outra maternidade, fazer um outro exame, que ela tava achando tudo muito estranho. A forma que tava sendo conduzido. E eu fui. Também não achou batimento. E aí, ali, a médica e a enfermeira falou, vai pra ultrassom, depois você retorna. E eu ainda não entendia, tipo, retornar pra cá de novo? Mas pra quê, né? E aí eu fui pro ultrassom, e aí sim, eu acho que algo importante também é que nisso eu já tava assim, chorando muito, né? Eu, meu esposo, meu esposo já tinha falado com meu cunhado, ele já tinha ido para essa outra maternidade encontrar com a gente, que já sabia que. A gente sabia que algo não estava certo, que algo seria feito naquela noite, talvez um parto prematuro, né? E ele acompanha a gente. No caminho da maternidade para o ultrassom, durante a maternidade, o procedimento eu estava chorando muito, eu senti uma calma, uma paz, que a gente se culpa também, né? Por que que eu não tô tão desesperada? Tô indo fazer um ultrassom, que até agora ninguém achou batimento, e aí eu sabia que eu podia chegar lá e não achar, mas me veio uma calma. E eu conversando com a minha médica, eu falei pra ela me ligou, né? Já fez ultrassom? Eu falei, não, a médica ainda não chegou. E ela, mas como que você tá? Eu falei, uai, doutora, acalmei. Vindo pra cá, eu acalmei, eu tô bem. Eu esperei a médica chegar. Eu estava calma. Eu deitei, comecei a fazer ultrassom calma. E ela fez ultrassom, também um ultrassom mais demorado, né? Aquele ultrassom silencioso, que a gente fala que a perda ela é muito silenciosa. Não é só o que o luto, né? Da perda de um filho é muito silencioso. E aí hoje eu percebo que não é só após, né? É antes, já começa, né? Então, aquele ultrassom muito calado, e eu perguntei para ela novamente, falei, doutora, você tá igual aos outros médicos, você não fala nada, o que tá acontecendo? De novo, eu perguntei, você não achou os batimentos ou tá? Sim. Você ainda não ligou o volume. E ela falou, eu tô só confirmando umas coisas aqui, já falo com vocês. E aí, a hora que ela abriu, assim, para falar mesmo, ela, então, eu, na hora, falei, eu não consigo ouvir. Ela falou, olha, eu sinto muito, não achei que eu viria aqui para dar essa notícia. Isso já era umas 10h30, 11 horas da noite, num domingo, né? Mas eu pedi para ligar para minha médica, para ela falar que minha médica tinha pedido para assim que eu entrasse na ultrassom, eu ligasse para ela, né? Para fazer a ultrassom com ela na linha. E eu não liguei de imediato, mas a hora que ela falou, eu vou falar com vocês, eu falei, espera que eu preciso ligar para minha médica. E aí ela foi, conversou, falou que não tinha nenhuma atividade de vida. Não é só que não tinha batimento, que não tinha atividade cerebral, que não tinha líquido no cordão, que ela me mostrou o cordão branquinho, muito diferente das outras ultrassons que eu fiz, que era com Doppler, que você vê tudo colorido, né? Então não tinha nada colorido. A única coisa que a gente via era o meu fluxo. Ou ouvia, né? Mas do bebê já não tinha mais nada. E aí ela pediu que para dali eu fosse para maternidade, que a minha médica me aguardava lá. E ainda assim eu fui meio sem saber, tipo, vai para maternidade? Não tava entendendo que seria o parto, né? Não. E aí eu fui. Esse momento, nesse trajeto, você e seu esposo conseguiram conversar ou foi também de muito silêncio, assim, os dois? Pouco. Assim, a gente chorava, né? Olhava um pro outro e falava, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Senhor. É uma dor muito grande, mas eu já tinha muito em mim que eu não ia blasfemar sobre os preparos de Deus. Eu ouvi uma pregação e que fez muito sentido para mim, que quando coisas ruins acontecem, a gente pergunta, né? Por que eu? Por que comigo? E
E que nós não somos alecrins dourados, que nada pode acontecer com a gente, né? E eu pensei isso, realmente. Por que que uma coisa boa pode acontecer comigo e uma ruim não? Coisas ruins acontecem no mundo o tempo inteiro. Faz parte, né? Por que que pode acontecer com um irmão, com um amigo, com um vizinho, com uma pessoa do outro lado do mundo? E comigo, se acontecer comigo, é meu Deus, por que comigo? Eu não merecia isso, né? E que quando a gente recebe coisas boas, a gente não pergunta, né? Meu Deus, por que comigo? Né? Forte. E A gente tende a refletir sobre para quê, né? Para que estamos passando E por sempre tudo que isso. alguém me pergunta hoje assim, nossa, fala, peço para que você mantenha sua fé, porque a gente se pergunta, né? A gente questiona muito a Deus, aí eu falo, não, Eu não. eu não. Não questionei. Às vezes tive, assim, vontade, e depois eu fui entendendo que eu tinha o direito de estar com raiva, de estar chateada, né? Que eu tentava também não me permitir esse sentimento. E eu, naquele momento, então, eu não tinha o que falar para Deus, eu não tinha palavras. Não tinha. Então eu ficava, meu Deus. Eu lembro assim, Sim. apenas isso, meu Deus. Meu Deus. Tipo, o que é isso? Então era literalmente isso, assim. E eu sou muito expressiva. Então eu tava assim, eu parava, eu fazia, né, Ela é linda, os gestos. ela é linda. Ai, meu Deus. E assim, ao chegar na maternidade, minha médica tava lá, muito carinhosa. Ela nunca tinha passado por isso também, eu tenho certeza. Como a Carla me falou na primeira consulta, que o Matheus ele não veio só para mim, ele veio para muitas pessoas. Eu tenho certeza que o Matheus veio para ela também. Ela ficou muito mexida, o tempo inteiro muito carinhosa comigo, mas ela também não sabia muito. O que fazer, como fazer, né? Isso Eu aí. sinto que ela queria tirar minha dor, eu brinco que ela me abraçava e me beijava o tempo inteiro. Falar, ela deve ser toque físico, a linguagem do amor, porque ela beijava, me abraçava, me. Acho que se ela pudesse, ela tirava aquela dor. Ela é mãe também, então. E aí falou que quando eu quisesse, já estava tudo preparado, já tinha sido chamado anestesista. E eu pensei em entender, tipo, mas a gente vai agora pra cesárea? E ela, quando você quiser. Eu falei, mas quando eu quiser, agora? Tipo assim. Eu posso voltar pra casa, né? Tipo, quando você quiser, tipo, amanhã, depois, ou quando eu quiser em horas, Sim. é muito estranho, né? Eu não quero, né? Eu não quero. Tipo, eu não sei. Na verdade, assim, a gente não sabe o que que é. A verdade é essa. Que como você falou dos profissionais, eu não acho, assim, que eu tive uma violência obstétrica, porque depois a gente ouve muitos relatos de mães, né, assim, que passaram situações horríveis. Eu não tive. Os profissionais foram muito carinhosos, mas o perguntar para a mãe o que você quer, nesse momento a gente não sabe. Porque você quer tudo, menos aquilo que você está passando naquele momento, né? E então, eu acho que é onde o profissional tem que estar preparado para essas situações e para tomar decisões que sabe que vai ser melhor. Não assim desrespeitar a vontade do paciente, mas às vezes não delegar tanto para o paciente decidir as coisas, porque a dor, o desespero, o vazio nesse momento é como se você não estivesse ali. Eu falo que do momento que eu comecei a perceber tudo, eu acho que da primeira ultrassom, a sensação que eu tinha era de filme, que a pessoa morre no filme, tá ali deitada e a alma tá fora, ele tá vendo todo mundo chorando e tá perguntando, uai, por que está todo mundo chorando aqui em volta dessa pessoa deitada? Até que ele vê que a pessoa deitada é ele. Fala, não, mas eu tô aqui, gente. Oi, eu tô aqui, eu tô bem. Então a sensação era essa, que eu tava minha, gente. de fora. Tipo, gente, calma, tá tudo bem. Tipo, eu não tinha... Hoje eu vejo que eu não tinha caído da ficha, eu não tinha noção da gravidade do que estava acontecendo comigo, né? E a gente recebeu, quando eu cheguei na maternidade, já tinha familiares, já tinha alguns amigos que estavam lá com a gente, que foi muito bom. Nos ajudaram, rede de apoio, que foi para minha casa para ficar com a minha filha, para minha mãe poder ir para a maternidade também.
me acompanhar, porque no parto da Maitê foi pandemia, então ela não pôde estar lá. E eu e ela falava que queria. Não, ela não, Matheus, eu vou até na maternidade, por mais que eu não fique com vocês, seja, a gente ainda não tinha decidido como que ia ser essa questão, né? Se ela ia pra ver e ficaria com a Maitê pra mim, o Marcelo ficaria lá, ou se o Marcelo voltaria pra casa pra ficar com a Maitê, ela ficaria lá comigo. Então eu pedi pra buscar ela. E ela foi. Então minha cunhada ficou com a minha filha em casa, os amigos ajudaram. Mas eu lembro assim de descer pro quarto e tá sempre com muita gente. E hoje, se eu pudesse, eu tiraria mais tempo do momento que eu soube que eu iria para uma cirurgia para retirada, né? E mais tempo só eu e meu esposo. Eu faria uma despedida, sabendo que ele não estava ali mais com vida, mas mesmo assim ele ainda estava dentro da minha barriga, né? Então, eu fico pensando que eu poderia ter explodido mais, porque eu sou muito contida. Então, como eu falei para vocês, né? Eu chorava em silêncio. E tipo, Deus, meu Deus, tipo, eu não tinha palavras, eu não conseguia colocar para fora. É aquele choro que dói aqui que você tá aprendendo, tá segurando, né? E eu sentia muito isso. Por que quando eu fui pra maternidade, eu sabia que eu tava sentindo dor, eu sabia que era diferente, por que eu não briguei? Por que eu não falei, não, eu não tô bem, não, eu tô passando mal, tem alguma coisa errada acontecendo sim? Por que eu fui tão passiva? Por que eu não voltei na sexta-feira? Por que eu não voltei no sábado, na maternidade? Então eu fiquei muito com esses porquês. Por que a hora que eu soube, eu não chorei, não me joguei no chão? Por que eu fui tão contida? Eu pensei, ok, então aconteceu, não tem nada mais que mudar isso, tem que ir pra cesárea, então vamos. Olhei e falei, estou pronta, vamos pra cesárea. Subimos, fiz anestesia, como se eu não tivesse ali. É como se eu tivesse só de corpo presente mesmo. Deitei, lembro que a lágrima escorria em silêncio durante toda a cesárea, uma cesariana muito calada. Já é quase um velório, né? E quando trouxeram o Matheus para eu conhecer, já trouxeram ele embaladinho, né? Uma touquinha. Lembro que a enfermeira parou do meu lado. Eu não tinha reação. Sabia se eu pegava, se eu podia tocar, se eu não podia, né? Eu não sabia. E eu lembro assim, de eu só perguntar, ele tem cabelo? E ela, você quer ver? E tirar a touquinha. E eu passar a mão no cabelinho dele. É como eu imaginei que seria. Pouquinho, loirinho. De eu olhar o rostinho dele, de passar a mão. Aquela sobrancelha bem clarinha. Quase não dava pra ver. E eu sempre brinquei muito com a minha filha que quando ele chegasse, a gente ia sentir o chulezinho do pezinho, né? Que a gente ia brincar. Eu pedi pra elas, deixa eu ver o pezinho. Eu olhei o pezinho, pensei, né? É o pezinho que eu não vou sentir o cheirinho. E eu falei pra ela, pronto. Despedi. E ela falou, você não quer pegar? E eu tava ali deitada. Falei, como que eu vou pegar? Como? Tipo, falei, não, tá tudo bem. Tipo, tem que levar. Então, vamos seguir, vamos fazer o que tem que ser feito, né? O que aconteceu, aconteceu. Vamos seguir. Eu tive muito esse pensamento na hora, né? E hoje eu penso que eu senti muita falta depois de ter pegado, de ter visto ele sem a roupinha, de ter olhado ele como um todo, de ter olhado as mãozinhas, os dedinhos, de ter olhado os pezinhos, de ter sentido o peso dele no meu colo, de ter sentido o cheiro da cabecinha, de ter sentido ele aqui, deitadinho, né? E o que eu falo para as mães é que se permita passar um tempo maior com seu bebê ali, se permita despedir. Eu sei que vai ser muito difícil quando você tiver que entregá-lo,
mas que também vai fazer falta. Se quiser, tire as fotos. Eu não tirei foto dele comigo, né? Eu pedi pra minha obstetra, ela tirou fotinha dele. Não tire mais. Tire da mãozinha. Sabe as fotos que você faria se ele estivesse em casa com você? Assim, quando você pega a mãozinha. A gente sente muita falta. De imaginar a mãozinha dentro da mãozinha da gente, o pezinho. O que eu contei pra Carla, que era uma dor muito grande minha essa semana, né? Foi quando a Carla me convidou pra vir falar com as mães. Eu lembro que já a minha cesariana foi na madrugada de domingo pra segunda, né? 1h30 da manhã. E na segunda-feira, meu esposo foi cuidar de todas as burocracias, né? Porque ainda tem isso. São muitas burocracias. Ele foi pro SVO, foi na funerária, foi resolver as coisas. Em um dado momento ele me liga e falou assim: amor, eu preciso de uma roupinha para colocar no ligou, Matheus. né? Foi. Até então a gente não tinha pegado nenhuma roupinha para ele. Ele tava com a roupa da maternidade. Eu nem pensei, tipo, que tinha que pôr uma roupinha nele. Não pensei. E na hora que ele me ligou, ele falou: eu tô aqui em casa. E ele tava com as coisas que eram de levar pra maternidade, né? Ele, qual roupinha que eu pego? Nenhuma roupa que eu pensava, Você queria deixar eu ir. queria deixar ir, porque eu falava, não. É como se não fosse o meu bebê que estava ali. Eu não sei nem se eu tinha entendido ainda que o meu bebê não estava mais dentro da minha barriga, que meu bebê não viria, que tinha acabado ali, né? Então toda roupa que ele falava, eu falava, não, essa Essa é era a pra saída da saída. maternidade, não. Ai, tal, não. Essa é a primeira É a troca. primeira troca. Essa é a que eu, você e a Maitê escolheu. Ele pegou, por fim, ele pegou uma lá, e aí quando ele me ligou, ele falou: gente, ele já tinha saído de casa. Peguei aquele macacãozinho clarinho. Eu falei, amor, mas esse foi o que eu, você e a Maitê escolhemos. É tipo assim, a ligação de nós três com ele, né? E aí a minha cunhada tava com ele e falou: não, então a gente vai colocar só o mijãozinho, o bodezinho e uma mantinha. Falei, tá bom. Tipo, eu não conseguia compreender. E logo depois, assim, acho que foi horas depois, acho que talvez no outro dia eu comecei a pensar. De tudo que eu escolhi pra ele, a única coisa que iria com ele era essa roupinha. Por que que eu não escolhi a melhor roupa? Por que que eu não escolhi a que tinha mais significado? Porque até então, eu ainda tava muito no racional, assim, tipo, vai colocar pra enterrar, tipo, vai se desfazer, a terra vai comer, né? Mas do que importaria isso, né? Porque a gente volta pra casa, aquela roupinha que é pra sair da maternidade, ela não vai ser. Sim. A roupinha que você pensava usar de tal forma não vai. Então, eu senti muito isso. Então, hoje, com o entendimento que eu tenho agora, que eu não tinha naquele momento, eu escolheria a melhor roupa. Melhor manta. Porque é a única coisa dele que ele usaria. Agora as coisas deles tá lá em casa guardada. Pode ser que seja de um próximo filho. Pode ser que vá para outra criança. Algumas coisas eu já separei, que vai para uma caixa de lembranças. É ruim, porque eu pego e eu quero sentir o cheiro. E o único cheiro que tem é o do sabãozinho dele. Não tem o cheiro dele. Isso é muito difícil. Mas essas coisas estão lá guardadas. E eu sei que assim, não sei em qual momento, mas elas vão ter um bom proveito. Mas não vai ser por ele, né? E então, meu conselho nesse pós é: se agarre com Deus. Apesar da dor, assim, a gente não tem o que falar. Eu não tinha. Eu tava com pensamento em Deus, eu tava brava, eu tava com raiva. Sim, eu tava com raiva.
Eu recebi um hino, né, pelo WhatsApp. Uma sobrinha que inclusive está grávida também. Ela me mandou: tia, quando puder, quando você sentir a vontade, ouve esse hino. Eu pensei: ai, não sei se eu vou ouvir, né? Como chama? E é o da Fernanda Brum, Espírito Santo, que fala: Espírito Santo, ore por mim, use as palavras que eu não consigo usar. Estou chorando, estou sofrendo, mas o meu clamor está subindo. E é isso, assim, a gente não tem palavras. Às vezes você não vai conseguir conversar com Deus. Às vezes você tá tão chateado, tá com tanta raiva naquele momento que você não vai conseguir. Mas para não se esquecer que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer também, Ele é Deus. E que eu sei que o Mateus não veio para mim em vão. Eu até escrevi que Deus me deu e a Deus Ele voltou. Ele não veio em vão. Ele veio para mexer com a minha família, para mexer com a minha estrutura, para mexer com pessoas próximas. O Mateus veio para ensinar. E assim, em tão pouco tempo, ele ensinou tanto, tanto. Talvez coisas que eu jamais conseguiria ensinar a ninguém ou outra pessoa teria ensinado. Então não foi em vão. E se me perguntasse, eu acho que você preferia não ter vivido isso ou ter vivido, eu preferia ter tido ele essas 35 semanas do que não ter tido. Então eu agradeço por ter sido morada por 35 semanas, por ter escolhido para gerar um anjo do Senhor, por ter escolhido para ser mãe do Mateus, que não está aqui comigo hoje, mas está nos braços do Pai. E ele foi meu. Ele me ensinou. E eu tenho certeza que vai me ensinar muito mais. Porque eu ainda tô no período do luto, né? Sim. Então, Nesse dia da gravação faz quanto tempo, Monara? Hoje nós estamos... Vou quebrar protocolo aqui. Essa gravação está acontecendo dia 4 de agosto de 2025. Quanto são tempo? 65 dias. Mateus se foi no dia 29, né? Dia 29 foi a ultrassom. A minha cesariana aconteceu já no dia 30, mas pra mim, ele me deixou no dia 29, que foi quando eu soube realmente, Sim, né? sim. Então tem em média 65 dias que isso aconteceu. É muito pouco tempo. Mas hoje eu posso dizer que, assim, na maior parte do tempo, eu já consigo sentir uma paz. Mas porque eu permiti que meu coração fosse aquebrantado e eu tô entregue completamente Sim. a Deus. E só nesses momentos que eu consigo estar entregue que eu sinto a paz. Que se não for assim, a gente não consegue. É muito difícil. Ei. Tem pouco tempo que a Monara chegou no meu consultório. Eu te agradeço pela entrega tão grande aqui. O Mateus alcançando você e a sua história, a sua família, o Mateus. Tanta gente. E tantas mensagens nós temos aqui. E eu sei que você que nos ouve vai receber essas mensagens de maneiras diferentes, mas para você que é mãe, que é gestante, mas que já é mãe, validem, né? Validem o que vocês pensam, o que vocês sentem. Vão, quantas vezes precisar, liguem para os seus médicos. Médicos precisam estar disponíveis para as gestantes, para as crianças, porque indo várias vezes a um pronto-socorro, pode ser que esteja tudo bem. Se você está sentindo uma angústia em casa, realmente pode ser que esteja dentro da normalidade, a dor, o sanguinho ali, né? É só um sanguinho, mas pode ser que não esteja tudo bem. Então, vá, insista pela sua vida, pela vida do seu bebê. Você que é profissional, se disponibilize, dê tempo. Não pergunte o que ela quer, mas ofereça opções. A mãe não se preparou para isso, a mãe nem imaginou um cenário desse. Nós não temos que perguntar, mãe, você quer ir agora? Mãe, nós temos que perguntar como. Nós temos que dizer para essa mulher que ela pode ter, inclusive, um parto vaginal, que talvez te pareça tão sem sentido, mas nós temos estudos, nós temos o parto vaginal dá mais tempo, dá mais
oportunidade para essa despedida, também vai abreviar o tempo para uma possível nova gestação. São tantas nuances que a mãe não está pensando, mas nós precisamos conversar, nós precisamos nos disponibilizar. Em sendo cesárea, que tudo acontece tão rápido, dê o tempo antes da cesárea. Eu sei que é doloroso para o profissional, que o hospital precisa acabar logo com isso, andar logo com isso, a mãe está chorando. É difícil para o profissional, para uma médica que está encarando pela primeira vez um cenário como esse, mas nós precisamos dar tempo. Nós precisamos esperar, nós precisamos oferecer de novo. Talvez essa mãe diga, não, eu não quero ver o bebê. Espere. Mãe, a mãozinha, você quer ver só a mãozinha? Mãe, eu olhei, tá perfeito. Se você é mãe de um bebê que nasce mal formado, mãe, existe a malformação, está ruim de ver, mas é o seu filho. Ajude, porque a fala da Monara de que vai fazer falta é real. Nós que temos somente experiência profissional, é real. Há 10 anos eu atendo mães neste cenário e todas sentem falta de ter tido um pouquinho mais de tempo. Então que a gente se disponibilize, que nós entendamos o nosso lugar, que é assim de grande impacto. A história dela vai para sempre, a despedida vai para sempre. Não tem como poupar a mãe e o pai daquilo que eles estão vivendo. Não dopem a mãe, não dopem o pai. Não há como poupar da dor, mas há sim como nós passarmos com eles por essa dor e que seja mais leve, que seja mais humanizado e que seja mais carinhoso e respeitoso. Monara, eu te agradeço muito. Eu agradeço a Deus por o nosso encontro nessa vida e que a gente faça o que Ele mandar, né? O que o Espírito Santo mandar. Não veio só para sofrer. Essa dor não é só sua. E eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Há 1 ano você se aproximou dele e tem propósito, né? Nós cremos nisso. Que Deus te abençoe e renove suas forças a cada manhã. Conte conosco sempre. E vocês também procurem ajuda, cuidem dos seus corações, das suas mentes. Contem conosco aqui no Instituto Suassuna, pelo Todos Cuidados. Tantos psicólogos disponíveis para cuidar. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.